Se o professor falou, está falado. Só confirmou aquilo que eu já estou dizendo aqui há um tempo, que David Washington e Marcos Leonardo podem jogar juntos, porque são dois centroavantes, porém com características diferentes. Foi o que afirmou na noite desta segunda-feira o técnico Odair Hellmann no programa Boleiragem do Sport TV. E eu vou rapidamente trazer a palavra do Odair, reproduzir aqui um trecho da entrevista, apenas o áudio, e conjecturar a respeito desta possibilidade, tá certo? Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena. No Instagram, @unitar.beef, você vai entrar lá, vai seguir a página, vai conhecer as ofertas, os produtos, e aí você vai fazer o seu pedido pelo WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884, vai entregar na sua casa via delivery, ou se você estiver pelas redondezas ou morar pertinho, pode tirar lá retirar lá na Vila Madalena, tá certo? Se disser que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra Vila Unitar Premium Beef. Neste começo de vídeo, sempre peço para todos que nos acompanham aqui pela primeira vez, para que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem um like que também é importante. Se quiser, você pode se tornar membro do Canal 10, ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo. Sem mais delongas, vamos ao áudio, né? Porque o vídeo eu não posso reproduzir, obviamente, mas o áudio dá para a gente ouvir, né? Dá para a gente acompanhar o trechinho do Odair Hellmann ontem falando com o Richarlison, com o Roger Flores, com o Ricardinho, com o Paulo Nunes, né? Boleiragem no Sport TV toda segunda-feira à noite. O Odair esteve lá no Campinho, então até vou deixar a descrição do link aqui para vocês, se quiserem acompanhar a entrevista completa em vídeo, mas vale prestar atenção no áudio. Enquanto ele fala, eu vou ficar aqui no React, ficar reagindo aqui à fala do Odair Hellmann. Escuta só. Estou sentindo que há uma discussão já, e o Marcos Leonardo está na seleção, e o David está recebendo a oportunidade no segundo jogo. Já há uma discussão se qual dos dois é melhor, que se o Marcos Leonardo vai jogar quando voltar, se o David, torcedor do Santos. Primeira coisa, nós temos que, o torcedor, agradecer ao Marcos Leonardo, que surgiu muito bem, que é um grande jogador, que tem uma projeção enorme, que está na seleção, está nos representando na seleção brasileira sub-20, e tem a sua característica, que fez já muitos gols importantes pelo clube, e o David está na oportunidade dele nesse momento. Quem sabe os dois possam jogar até juntos. Lógico. Depois, né? Porque são características que em determinado momento possam até estar juntos. Não sei. Complementam. Certo? Mas então não vamos pelo contrário, vamos fazer os dois grandes jogadores e não vamos ficar nessa discussão se um é melhor ou não. Daqui a pouco a gente começa a pegar raiva do outro. E são dois jogadores muito importantes para o Santos hoje, e serão, porque eles estão dando retorno técnico hoje e vão dar retorno financeiro com certeza. Mas... Só esse trecho para mim é suficiente. Um pouquinho antes desse trecho, o Odair disse que quem faz o monitoramento de rede social para ele é a esposa dele. Ele não faz, não olha, porque reclamou inclusive desse ódio que existe, né, nas redes sociais. E eu falo isso aqui toda hora. Não tem necessidade do torcedor odiar o Marcos Leonardo para enaltecer o David. Também não tem necessidade de odiar ninguém, a bem da verdade, porque quem destila ódio tem que fazer uma reflexão sobre os próprios valores. A gente pode criticar, fulano de tal não jogou bem, esse jogador não serve para jogar no Santos, não tem qualidade para isso, mas essa campanha massiva, repetitiva, isso é um negócio que é quase patológico, né? Precisa de uma explicação freudiana, talvez. Então, o Odair deixou claro aqui, agora deixando de lado essa questão da perseguição que alguns jogadores jovens sofrem no Santos, é possível colocar os dois para jogarem juntos. Eu acho que não vai dar tempo. Dentro de uma normalidade, o Marcos Leonardo deve fazer boa Copa do Mundo Sub-20 com a seleção brasileira e depois o Santos vai vender, porque precisa, né? O Santos precisa vender alguém. Apesar de que eu desconfio que talvez até uma proposta maior já venha pelo David agora, porque como eu já disse lá atrás, para quem diz que eu defendo e tal, o David é melhor jogador, mais jogador
do que o Marcos Leonardo, tecnicamente falando. Aliás, nessa entrevista o Odair fala das diferenças entre os jogadores, né, as características deles que são diferentes. Eu também já disse aqui no canal que acho que para o tipo de jogo que o Santos pratica hoje, o David encaixa melhor, o que não quer dizer que o Marcos Leonardo não possa ser útil como foi até agora, com a idade que tem, a quantidade de gols que já marcou num time que ataca pouquíssimo. Aliás, se vocês forem olhar o que aconteceu contra o Vasco, o gol que o David Washington fez foi o único chute que ele conseguiu dar no gol de forma concreta, porque o time não gera situações, né? O time não gerou situações. Espero que seja diferente contra o Bahia nesta quarta-feira. Então, para um time que naturalmente gera poucas oportunidades, qualquer centroavante tem vida difícil. Então, o cara tem que acabar criando para ele mesmo. E o David tem essa condição, ele cria para ele mesmo. O Marcos Leonardo precisa de um time que o abasteça para fazer os gols. Então, foi importante colocar esse trecho aqui. Repito, vou deixar na descrição do vídeo o link, né, para você acompanhar. Tem 15 minutos esse corte, digamos assim, do programa desta segunda-feira. Aí você vai ver toda a explicação tática. Tem lá o Odair no campinho e tal, e também esse trecho você pode assistir em vídeo, tá o Ricardinho do lado dele, e o complemento desta fala importante do Odair Hellmann, que vai preparando o Santos para a sequência desta semana, que tem Copa do Brasil nesta quarta com o Bahia e o Palmeiras no próximo sábado na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Só deixar aqui claro uma outra informação também, que todo mundo já sabe, o Soteldo está suspenso, não pode enfrentar a equipe do Palmeiras. E a gente até, conversando com algumas pessoas em rede social, perguntando por que, né, houve muita confusão, achando que como ele ficou fora algumas partidas por lesão, que em tese ele já teria cumprido a suspensão. Óbvio que não, porque você precisa esperar o julgamento. Se ele não tivesse lesionado, ele teria jogado todas essas partidas. A gente pode discutir se demorou muito ou não o julgamento. Aí o jurídico do Santos tem que ir lá na CBF e perguntar quanto tempo vai demorar para conseguir esse julgamento, para acontecer esse julgamento. Porque se tivesse acontecido logo, eu já teria sido julgado, já teria cumprido, beleza, tudo certo. Mas demorou. Então o STJD vai dizer, olha, tinha uma pauta extensa, tal, coisa para ser resolvida antes. Teve a história aí da máfia das apostas. Então o jurídico do Santos é quem poderia dizer se demoraram muito ou não. Mas de toda forma, tendo letargia no processo ou não, o que importa é que o Soteldo, que mais ficou fora do que ficou dentro do time por lesão, e ele não tem culpa disso, tem que entender que na idade que ele tem, com a rodagem que ele tem, ele não é um moleque para chegar e fazer o que ele fez naquele jogo, né? Ser expulso da forma infantil como ele foi, sabendo, ou talvez não, né? Porque o jogador vive numa bolha, aliás todos nós vivemos hoje em dia, né? Precisava ter o entendimento de que ele não podia, depois de tomar um cartão vermelho besta do jeito que ele tomou, falar aquele monte de impropério que ele falou para o juiz. Era óbvio que iam carregar na súmula contra ele. E eu acho que ficou até barato um jogo só de suspensão, porque ele podia ficar 8, 9, 10 jogos fora, do jeito que a coisa tá. É que o tribunal foi condescendente e deu só mais um jogo de suspensão. Eu desconfio que até o momento da partida, porque geralmente é assim que faz, né? Na véspera ou na antevéspera, entra-se com um pedido de efeito suspensivo, o Santos deve tentar, e aí adia-se um posterior julgamento desse efeito suspensivo, aí ele cumpre numa outra oportunidade. Tem que ser em cima da lata para não dar tempo de alguém recorrer ao efeito suspensivo, né? Às vezes até o próprio Palmeiras poderia fazer isso. Então imagino que haja talvez algum movimento jurídico nesse sentido mais para o fim da semana, mas que o Soteldo entenda, né? Ele é importante para o Santos, mas o time está andando sem ele. Está andando com o Mendonça, está andando agora com o Ângelo, com os meninos centroavantes. O Lucas Braga teve participação muito importante em 2 lances de gol nas últimas 2 partidas. Então, assim, eu sou defensor completo da compra do Soteldo. Eu acho que ele deve ficar. Ele tem um talento que eu acho acima da média do nosso futebol brasileiro. Mas ele precisa botar a cabecinha dele no lugar, né? O Santos não vai injetar uma grana nele para ele ficar toda hora ou lesionado, mas aí, repito, não é problema dele, ou então sendo expulso de forma idiota e depois batendo boca com o juiz. Soteldo, põe a mão na consciência, meu filho, isso é importante para o Santos, tá bom? Falei aqui também em nome de Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77,
Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.